Olá! Neste vídeo falaremos sobre a capacidade do processo. Para avaliar a característica do processo, se assumirmos que os resultados dele seguem uma distribuição normal, além de termos o método de cálculo da sua média e de seu desvio padrão, nós temos que os dados vão oscilar em torno da média. Então aqui a média. E em torno da média, nós temos que um desvio padrão acima e um desvio padrão abaixo, nós temos, somando esses dois dados, 68,2% de todos os casos. E se a gente for 3 desvios padrão para baixo da média ou 3 desvios padrão acima da média, nós teremos 99,8% dos dados. Quase a totalidade dos dados vão estar entre 3 desvios padrão, tanto acima quanto abaixo. Além disso, nós temos para cada processo as especificações de limites, o limite superior e o limite inferior. Aqui esse USL é de Upper Specification Limit, e desse lado, esse LSL é de Lower Specification Limit. O limite de especificação superior e inferior, de quanto que um produto em suas características pode variar. E os dados do processo que gera esse produto tendem a ter a distribuição normal. Então eles vão estar, a gente tem o centro de qual que deveria ser a média. Em média, por exemplo, uma garrafa de refrigerante tem que ter 2 litros. E a especificação pode ser 2,01 e 1,99 litros. E os dados do histórico do processo vão seguir a distribuição normal e estar entre os valores especificados. Então a capacidade do processo, medida pelo índice chamado CP, capacidade do processo, vai ser uma razão entre a variabilidade permitida no processo sobre a variabilidade encontrada. Então a gente tem aqui a especificação dos limites, essa é a variabilidade permitida. Vou colocar aqui variabilidade permitida. E a gente tem a variabilidade encontrada no processo. Aqui vai ser a variabilidade encontrada. Então, a variabilidade permitida é a diferença entre os limites especificados. Então, aqui é o SL e o LSL. Essa diferença é o quanto que pode variar o processo sobre a variabilidade encontrada. A variabilidade numa distribuição normal é dada pela letra sigma. E lembrando que 99,8% dos dados vão estar entre mais ou menos 3 desvios padrão. Então, lembrando aqui que na distribuição normal a gente tem a média e 3 desvios padrão para cima e menos 3 desvios padrão para baixo, a gente tem quase todos os dados. Ou seja, a variação de todos os dados vai estar em 6 vezes o desvio padrão. Então a gente tem essa fórmula como
um critério para calcular a capacidade de um processo. Um exemplo de cálculo: suponha que a gente tenha um processo produtivo, a gente captura uma amostra, mede essa amostra e a gente obtém que a média do processo é 41,5 e o desvio padrão desse processo é 0,92. Se a gente tem que os limites especificados são 39 e 47, qual que é a capacidade desse processo? Qual que é o CP desse processo? Então a gente calcula o CP como sendo a especificação, a variabilidade permitida, 47 menos 39, sobre a variabilidade encontrada, que é 6 vezes o desvio padrão de 0,92. Então, no caso aqui seria 8 sobre 5,52, que é aproximadamente 1,4. Então, a variação permitida é maior do que a variação encontrada. Então, a gente pode dizer que esse processo é capaz. Então, ele é capaz de atender aquilo que foi especificado.